Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Rogério Araújo, UBS. Olá, bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira delas, quanto à receita lá fora, teve uma aceleração relevante aí de um tri para o outro. E a gente vê a Ásia forte, o resto de América Latina, e parece que Estados Unidos e Europa ainda um pouco atrás, né? Quando vocês falam de aumento de cotações e ordens ali no fim do trimestre, vocês podem dar um pouquinho mais de detalhe de onde vem e também dar um pouquinho de perspectiva qual é a expectativa de vocês com relação a essa aceleração de crescimento de receita fora, se ela continua, né? Parece que ela foi ligada um pouquinho mais a ciclo curto, mas as commodities estão com preço alto, né? Se isso deve dar um pouco mais de crescimento ali para ciclo longo. Enfim, o que vocês puderem dar de cor para o que tem ocorrido com receita lá fora, seria ótimo. Essa é a primeira. Obrigado. Oi, Rogério. Aqui é o André Rodrigues. Obrigado pela tua pergunta. Falar um pouquinho de ciclo longo lá fora, então. Eu acho que primeiro em GTD, vamos separar GTD e equipamentos eletrônicos industriais. Em GTD, nós apresentamos outro trimestre de bons resultados, especialmente no negócio de transmissão e distribuição na América do Norte, que já vinha acontecendo, né? Vale salientar a importante contribuição da sinergia entre as operações dos Estados Unidos e México. Nos negócios de geração, também a gente pode destacar o bom desempenho que aconteceu no trimestre da operação na Índia, apesar das dificuldades enfrentadas devido à pandemia no país. A gente vai para equipamento eletroeletrônico industrial, acho que apesar da volatilidade da demanda por esses equipamentos apresentadas aí nos últimos trimestres, como nós havíamos reportado, é importante mencionar que nós observamos no início desse ano um aumento no volume de cotações. E no final, e sobretudo no final desse trimestre, uma melhora na entrada de pedidos desses projetos de ciclo longo. O que a gente está falando, né, que a gente está começando a ver, então, provavelmente sinais de recuperação em atividades industrial, né, e já são observados aí em segmentos importantes quanto a mineração, óleo e gás, água e saneamento e papel e celulose. Então, isso é que mostra um pouquinho do desempenho de ciclo longo no mercado externo. Quando a gente vai para a carteira, né, olhando um pouquinho mais para frente, que eu entendi que é a segunda parte da tua pergunta, quando nós vamos separar aqui de forma geral, a gente vai ter que dividir isso também entre GTD e equipamentos eletroeletrônicos industriais. E a gente vem observando que os comportamentos, né, também vem similar no mercado interno e mercado externo desses negócios. Mas vamos pegar o mercado externo e GTD, então. Nós temos uma carteira de pedidos saudável, construída nos trimestres anteriores, com entregas programadas para 2021, 2022. Na América do Norte, né, como eu já foi resultado do primeiro trimestre, a boa sinergia dos negócios entre México e Estados Unidos vem sendo um grande destaque. Em ambos os mercados nós estamos trabalhando a plena capacidade e já considerando aumento de capacidade nos Estados Unidos. Também, né, que a gente, falando um pouquinho de Brasil, vamos aproveitar, porque também acho que é importante, né, que projetos de geração eólica vão estar de volta aí nesse segundo semestre, e isso vai contribuir para a receita a partir desse segundo semestre, né. Quando a gente vai para equipamentos eletrônicos industriais, ainda a gente pode sentir alguma volatilidade. Mas, né, essa volatilidade, como já disse, né, acho que o lado positivo é que nós já estamos sentindo um aumento desses volumes de cotações e uma melhora dessa entrada de pedidos, né, que mostra a recuperação de forma geral industrial, do setor industrial e dos segmentos que eu já reportei, né.
Acho que, do ponto de vista, para nos gerar em equipamentos eletroeletrônicos industriais, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais para garantir que a gente vai conseguir encher melhor essa carteira, mas o fato, né, da volta dos aerogeradores aqui no Brasil já é uma garantia que a gente sim tem perspectivas de crescimento também nesse ciclo longo. Legal, obrigado pela cor, André, ficou bem claro. Eu queria falar um pouquinho de ROIC também. O ROIC de vocês está numa trajetória de alta há bastante tempo e a gente tem recebido bastante perguntas, inclusive de cliente aqui, um pouquinho sobre a capacidade industrial, como é que está a utilização de capacidade das fábricas de vocês, né? Eu acho que talvez o intuito dessas perguntas seja mais para entender como é que fica o CAPEX para frente, né? Enfim, a gente está vendo um ROIC marginal altíssimo da companhia, né? Então, o que eu queria entender primeiro? A necessidade de investimentos que tem que ser feito e essa capacidade da utilização da indústria, né, das fábricas de vocês. E segundo, o que tem sido os principais drivers desse ROIC marginal muito alto? Se ele é talvez um ganho de escala em você preencher na capacidade adicional da indústria que estava vazio, ou é um mix de produto mesmo, você tem oferecido produtos, você tem crescido em produtos que tem um ROIC muito maior. Eu acho que tem até um exemplo que vocês costumam dar da energia solar, porque parte do que vocês vendem, vocês não produzem, não tem CAPEX atrelado, né, e acaba sendo um ROIC maior. Enfim, se puder dar mais cor em ROIC, né, e como é que fica esse ROIC marginal aí para frente. Obrigado. Vamos lá, Rogério. Vamos falar um pouquinho de ser, no começo da pergunta, algo relacionado como está a utilização de capacidade da WEG, né? A gente está com uma atividade operacional próxima à normalidade na maioria das operações no Brasil nas fábricas importantes no exterior, se aproximando aos níveis ideais de capacidade de utilização. Nós fechamos o primeiro trimestre de 21 próximo à nossa capacidade plena. As demais operações, principalmente voltadas àquelas a ciclo longo, no mercado externo, estão rodando em níveis próximos a 70%, 80% da capacidade, que eu considero aí um volume bem razoável por tudo o que aconteceu aí com a questão da pandemia, né? Com relação também às necessidades de investimento para suportar esse aumento de demanda, né, que a gente já enfrentou e acho que de certa forma vai continuar enfrentando para o futuro, por isso que a WEG vem investindo em crescimento. A aquisição da fábrica de Betim, T&D, foi um exemplo disso, a gente acredita muito nisso. A expansão para ter a terceira fábrica de transformadores nos Estados Unidos, porque nós estamos agora focados, depois de uma posição de liderança em energias renováveis, mas em participar também de segmentos como as grandes utilities americanas e a parte de industrials. Então, nós estamos investindo em capacidade de T&D nos Estados Unidos, que obrigatoriamente nos leva a investir em capacidade no México, devido às sinergias. A China, como a gente já vem reportando, onde nós, desde o segundo trimestre do ano passado, operando muito bem, o aumento de capacidade em Rugal já foi praticamente todo consumido. Então, nós temos previstos investimentos de desgargalamento, nos negócios de motores de appliance na China, também de investimento, desenvolvimento de novos produtos e também aumento de capacidade dos negócios de appliance aqui no Brasil e também na China, só para lembrar, também expandindo a nossa fábrica de inversores de frequência e alguns produtos de automação. E também a questão da nova capacidade de baixa tensão na Índia, que paralelamente à construção nós vamos começar um processo de montagem de motores para participar desse mercado. Então, de certa forma, como a gente vem anunciando, para suportar esses investimentos, tem uma previsão de aumento de CAPEX nesse ano. Lembrando que nos 2 últimos anos nós ficamos em torno de 530, 540 milhões de investimentos de reais. Esse ano o objetivo é chegar em 1 bilhão para suportar parte um pouco de carry-over do ano passado, onde a gente gostaria de fazer um pouco mais, mas a pandemia acabou atrapalhando.
mas também um aumento para suportar todo esse processo de crescimento. Quando a gente fala do ROIC, né, os principais fatores que a gente entende que estão contribuindo para esse desempenho muito positivo, né? Primeiro, a combinação de crescimento de receita com a expansão da margem que tem suportado esse crescimento nos últimos trimestres. Na apresentação do ano passado, no quarto trimestre, a gente apresentou um slide que mostrava essa expansão trimestre a trimestre, né? A estratégia de investimentos em novos negócios, com retornos atraentes, como você citou, o próprio solar, né, como também o negócio de aerogeradores, que volta nesse segundo semestre, né, também tem se mostrado importante. E também, juntamente com a menor necessidade de capital de giro nesse período aí, investimentos de ativos fixos intangíveis ao longo dos últimos 12 meses. E também, né, a desvalorização do real no último ano também contribuiu nesse processo. Então, foi esses os principais fatores que a gente julga que foram fundamentais para esse desenvolvimento do ROIC. Legal, André. Bem claro. Obrigado novamente. Parabéns aí pelos resultados. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Murilo Freiberg, Bank of America. Bom dia, pessoal. Bom dia, André. Obrigado pela pergunta. Do nosso lado aqui, acho que fazendo um pouquinho do follow-up dos assuntos que vocês já trataram aqui na última pergunta do Rogério, e aí tem um outro assunto que eu queria abordar também. Vocês já deram bastante cor ali sobre esse background de aceleração aparentemente no mercado de ciclo longo global, vai mais ou menos em linha com o que a gente está vendo aqui no Bank of America. Os principais analistas de capital goods de Estados Unidos e Europa estão vendo uma aceleração bem grande no ciclo de CAPEX, driven por preço de commodity, por melhora de atividade macro e tudo mais. E aí eu queria que se vocês pudessem falar um pouquinho da correlação disso com margem para a empresa. Assim, a última vez que a gente viu a WEG num cenário de all-time high de preço de commodity, ciclo global de CAPEX picking up, que foi lá em 2005 a 2007, 2008, a gente viu a WEG fazendo consistentemente margens acima de 20%, que é outlier, né? A média da empresa é abaixo desse nível, mas enfim, se vocês pudessem falar um pouquinho da correlação desse ambiente macro favorável para produtos de ciclo longo, que é um produto que tende a ter rentabilidade maior, com a rentabilidade que vocês esperam para a empresa, seria legal. E aí a minha segunda pergunta é mais em outro segmento, em GD, como que foi nesse TRI aqui, como que vocês estão vendo os próximos trimestres, no que vocês conseguirem dar de cor para a gente do ambiente para geração distribuída, que vem sendo um dos grandes drivers de crescimento para a empresa, e parece que deve continuar sendo. Enfim, o que vocês puderem falar de geração distribuída também ajuda um pouquinho a gente. Obrigado. Ô Murilo, bom dia. André Salgueiro aqui. Eu vou pegar essas duas perguntas. Com relação à primeira, né, da aceleração global, um pouco do que o André comentou, né, a gente está vendo, a gente reportou até no trimestre passado, né, uma melhora no nível de cotação no mercado externo, e a gente viu no final deste trimestre, de fato, uma melhora na entrada de pedidos, né. Isso foi muito evidente na parte de ciclo curto, mas também começamos a ver uma sinalização de alguns projetos de ciclo longo aparecendo, principalmente na parte industrial, né, que a parte de GTD vem bem desde o ano passado, a gente não teve um efeito muito grande, né. Então, a dinâmica está positiva, certamente essa questão do boom das commodities, né, a recuperação do ciclo de commodities, tem ajudado nesse processo. A gente tem uma exposição grande no mercado externo, a parte de mineração, óleo e gás, papel e celulose, então isso tudo ajuda, e acho que é a primeira sinalização de que a gente pode ter uma retomada um pouco mais consistente, né? Então acho que a gente está nessa fase agora que não dá para ter 100% de certeza, mas a gente começa a ter as primeiras sinalizações. Do ponto de vista de margem, o que pode acontecer? A gente sempre fala, né, que o ciclo longo, olhando ali aquela dinâmica entre margem de ciclo curto e ciclo longo, o ciclo longo ele tende
a ter margens melhores em momentos de boa demanda e quando a demanda não está tão boa, a margem tende a comprimir bastante. Então, obviamente, uma melhora de projetos de ciclo longo, ela tende a ser positiva para a margem, mas acho que um ponto que é legal chamar a atenção é que a gente vem de um período bom de ciclo longo, né? A gente teve até metade, terceiro trimestre do ano passado, entregas importantes de projetos de ciclo longo acontecendo, tanto aqui no Brasil quanto no mercado externo. A partir ali do terceiro trimestre, a gente começou a ver uma volatilidade na entrada de pedidos industriais, e a gente começou a sentir no quarto trimestre, nesse primeiro trimestre, na parte industrial, alguma oscilação do ponto de vista de receita, mas não dá para dizer que a gente teve um impacto muito grande dessa pequena queda que a gente viu do ponto de vista de margem. Então, assim, não existe um espaço tão grande de margem para recuperar como a gente viu comparando com o período da crise aqui no Brasil, lá 2015, 2016, e depois a gente teve uma boa recuperação de margem, porque aí sim foi uma recuperação muito estrutural, né? Então, é positivo, acho que tende a ser importante com relação a essa perspectiva de melhora do ciclo longo, mas a gente já está rodando num nível de margem bom, então uma eventual melhora de margem, ela tenderia a ser marginal e não um salto muito grande, como a gente viu em outros momentos de retomada. Tá? Então é essa visibilidade que a gente tem neste momento. Com relação à segunda pergunta do Solar GD, é um negócio que se desenvolveu bastante nos últimos anos, né? A gente vem falando isso, então teve um ritmo de crescimento acelerado aí ao longo dos últimos 3 anos, acho que foi o principal negócio em termos de crescimento aqui na WEG nesse período. Então hoje a gente já tem uma base muito boa que está contribuindo com o nosso resultado e a gente já reportou desde o final do ano passado, no início desse ano, que a gente esperaria a continuidade desse crescimento, mas em patamares mais normalizados, né? E de fato é o que está acontecendo. Então o GD continuou crescendo, teve um trimestre positivo, mas em níveis de crescimento mais próximos a outros negócios, né? Então, por 2 razões. Primeiro, a gente tem a questão da base de comparação, dado que foi um negócio que cresceu muito nos últimos anos. E segundo, a gente tem até uma questão de mercado, uma acomodação, tem toda essa questão regulatória acontecendo em paralelo, que faz com que o mercado também continue crescendo, mas proporcionalmente num ritmo menor, né? Então, continuamos aí bastante otimistas com relação ao solar, acho que é um negócio, a gente sempre fala que faz todo sentido aqui no Brasil, pelas condições, né, de radiação solar, de custo de energia. Hoje estamos muito bem posicionados para endereçar esse mercado, tanto na parte de GD quanto na parte de geração centralizada, e é um mercado que tende a continuar se desenvolvendo, mas sim num ritmo um pouco menor do que o crescimento que a gente apresentou aí nos últimos anos. Excelente, André. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Regis Cardoso, Credit Suisse. Oi, pessoal. André, bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas. 2 tópicos aqui do meu lado. O primeiro é o seguinte, se vocês puderem... Eu queria entender um pouco a trajetória dos resultados e até, quer dizer, muito surpreendente a trajetória, por exemplo, crescente do ROI. Acho que vocês tiveram excelentes resultados ao longo dos últimos trimestres. O que eu queria entender é se no primeiro trimestre agora teve algum efeito em particular que não devesse se repetir, né? Se tem a ver ainda com depreciação cambial, se teve alguma concentração de receitas no período, ou se vai ter alguma concentração de investimentos para frente. Mas para entender, meu objetivo é entender o nível de recorrência desses resultados atuais, entendeu? Se teve alguma coisa que não se repete para os trimestres futuros. Outro tema que eu queria que vocês discutissem, se possível, é como que a inflação dos insumos, né, principalmente metálicos, né, em commodity, como que isso pode impactar ou não a margem de vocês, porque eu acho que é muito difícil fazer os repasses exatamente em par e passo, sobretudo contabilizando os efeitos de carrego de estoque, né? Então, eu queria só entender se tem algum descasamento temporal. E aí, por fim, se me permitir uma terceira, vou abusar um pouquinho, os Estados Unidos, né, o presidente Biden,
anunciou uma série de programas de estímulos e me parece boa parte deles voltados para a infraestrutura, inclusive modernização, renováveis, e que pode levar a muito investimento em GD. Quer dizer, já vem, né? Mas minha pergunta é se vocês esperam uma aceleração e se vocês têm alguma visibilidade do impacto que isso pode ter para o teu backlog, tanto de produto de ciclo curto quanto de ciclo longo. Obrigado. Oi, Regis, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar com a tua primeira e o Salgueiro pega na sequência, tá? Bom, primeiro, a trajetória dos resultados, acho que está seguindo uma tendência que a gente já vem observado no processo de recuperação aqui, que a gente passou no Brasil a partir do terceiro trimestre, né? Eu acho que de lá para cá, algumas coisas, alguns fatores que têm levado esse resultado não se alteraram. Primeiro, vamos falar da carteira dos negócios de transmissão e distribuição. O que está acontecendo nesse primeiro trimestre, a perspectiva para acontecer nesse ano, não mostra nada diferente do que a gente vem reportando. O desempenho dos negócios de ciclo curto, também aqui no Brasil, passaram por processo de recuperação no terceiro trimestre. E voltando aí à primeira pergunta lá do Rogério, o fato da gente estar operando em capacidade muito quase perto da plenitude na maioria das nossas instalações, nos permite sim, claro, a otimizar ao máximo a nossa estrutura de custo. Claro que alguns benefícios ainda impostos pela pandemia, no ponto de vista de redução de custos e despesas, continuam, como viagens e assim por diante, mas a companhia sempre busca maneiras de perpetuar parte desses ganhos e desenvolver outros programas de otimização de custos, né? Então, do ponto de vista, o que mudou, nós não tivemos um impacto não recorrente, digamos, material em termos de resultado que poderia levar esse resultado, né? O que a gente apresentou foi praticamente o mesmo patamar que nós entregamos no final do último trimestre do ano passado, né? Porque a dinâmica dos negócios estão muito parecidas. Como é que isso vai se comportar aqui para frente? Eu acho que a expectativa para esse ano, acho que é o mais importante, eu acho que remete aí a gente ter um valor de margens próximo do que foi o ano passado, né? Claro que a gente sempre salienta que entre um trimestre ou outro nós podemos ter algumas variações dependendo do mix de produtos. É bom lembrar que no segundo semestre a gente tem o negócio de eólico voltando mais fortemente na base de receita, que tem retornos mais atraentes e margens um pouco menores, mas acho que a vantagem competitiva da WEG de sempre estar operando em diversos segmentos, com diversos produtos, sempre nos permite modular esses impactos de negócios que têm margens mais atrativas versus retornos menos atrativos e vice-versa. Isso faz parte da estratégia da companhia que a gente tem implementado, acho que muito bem ao longo dos anos. E o fato da gente ter uma perspectiva de retomada, vamos falar Brasil ok, vamos ver se isso vai ser consistente daqui para frente, sobretudo no segundo semestre, mas a gente não pode esquecer que lá fora, com o processo de vacinação avançando, né, a perspectiva é que as coisas estão melhorando. A gente já está sentindo no volume de encomendas, né, tanto em ciclo curto e ciclo longo, que as coisas estão melhorando. Então, isso também leva a um sentimento de uma expectativa de uma margem atraente e muito positiva. Oi, Regis. Bom dia, o Salgueiro aqui. Com relação à inflação dos insumos, né, a gente está sentindo os efeitos, né, o aumento do custo aí das principais matérias-primas, principalmente as metálicas, né. Então, a gente teve um primeiro movimento ao longo do ano passado, que foi um aumento por conta do câmbio, e aí de um tempo para cá a gente começa a ver um movimento de aumento do custo das commodities em dólar, né, em moeda forte. Então, isso sim tem afetado. O que a gente tem é um mecanismo de hedge para algumas matérias-primas, as mais relevantes, e a gente também tem uma escala grande, né? Então a gente consegue às vezes fazer compras antecipadas, fixar volume de compras para ter uma certa previsibilidade, né? Então a gente acaba assim sentindo esses efeitos, mas diria assim, de forma geral eles tendem a demorar um pouco por conta desses mecanismos, seja os mecanismos de hedge,
sejam os mecanismos de antecipação, previsibilidade de volume para os fornecedores, né? E como é que a gente faz? A gente tenta, à medida que esses impactos acontecem, a gente tenta recompor o preço na parte de ciclo curto, aumentando as tabelas de preços, e na parte de ciclo longo, na cotação dos novos projetos, né? Então, do ponto de vista prático, a gente pode sim ter algum descasamento e algum impacto no ciclo no curto prazo, mas a gente tende a conseguir normalizar isso numa visão um pouco mais de médio e longo prazo, né? Então, pode sim acontecer algum impacto, mas a tendência é que se normalize com o passar do tempo. Com relação à sua última pergunta, referente ao programa de infraestrutura do Biden e os investimentos previstos para os Estados Unidos, eu acho que, de forma geral, é bastante positivo, não só para a VEG, para o mercado como um todo, né? São investimentos ali muito importantes para os próximos 2 anos, para os próximos anos, né? Muitos anos aí de investimentos. Tem um foco grande na parte de geração renováveis, que a gente sim pode ter algum benefício, mas aí só fazendo uma correção no comentário que você fez, não necessariamente na parte de GD, né? Porque hoje a gente não tem exposição ao mercado de geração distribuída nos Estados Unidos. Nosso foco maior em renováveis nos Estados Unidos, ele está na parte de transformadores para parques de geração eólica e solar, mas a geração centralizada. Então, esse seria uma das oportunidades que a gente pode ter aí nos próximos anos. Mas, obviamente, todo esse investimento em infraestrutura ele deve trazer investimento numa série de indústrias. E investimento industrial demanda os nossos produtos, né? Então, acho que a perspectiva ela acaba sendo positiva e deve trazer oportunidades de crescimento para a gente aí nos Estados Unidos nos próximos anos. Ótimo. Obrigado, Salgueiro. Um bom dia para vocês. Nossa próxima pergunta vem do senhor Fernando Leitão, Jardim Botânico Investimentos. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de saber, você está falando de energia renovável, né? Vocês comentaram, né, do perfil do Brasil favorável às instalações da energia solar, mas me parece também, né, que no caso da eólica também é favorável, né? O que vocês enxergam de perspectiva, né, de desenvolvimento dessas duas madeiras, né, no Brasil? Primeira pergunta. A segunda pergunta diz respeito a um pouco dessas novas opções de energia, mas principalmente nos negócios que vocês vêm desenvolvendo ultimamente. Quer dizer, hoje vocês têm uma parceria com a Volkswagen, com a Embraer, com a Randon, a respeito de mobilidade, né, elétrica. Quer dizer, vocês estão atuando em determinados nichos que ainda não são representativos, digamos assim, para a empresa. Aonde que vocês pretendem chegar, né, com a atuação especificamente nesse campo em que vocês ainda estão desenvolvendo novas tecnologias? Obrigado. Oi, Fernando, bom dia. O André Salgueiro aqui. Eu vou responder a primeira pergunta de renováveis, depois o André Rodrigues responde a parte de mobilidade elétrica. Com relação a renováveis, a gente acredita bastante, né, no desenvolvimento deste mercado, não só aqui no Brasil, mas de forma global. Acho que tem uma tendência aí cada vez maior de investimentos em fontes de geração renováveis. E a WEG está muito bem posicionada para endereçar todos esses mercados, né? Então, hoje, a gente tem dentro do nosso portfólio de produtos não só geração eólica e solar, mas geração térmica, biomassa, geração hídrica. Então, a gente tem um portfólio completo aí de produtos para atender todas essas fontes. Falando especificamente de solar e eólica, que foi o foco da sua pergunta, né? O solar,
Eu já comentei na resposta anterior, a gente acredita bastante no perfil aqui do Brasil. A gente atende o mercado tanto na parte de geração solar distribuída, quanto na parte de geração centralizada. Então, o GD é um mercado que se desenvolveu muito nos últimos anos, tem tudo para continuar se desenvolvendo, tem toda essa questão regulatória que está sendo discutida agora, precisamos acompanhar para ver qual que vai ser o desenho final, mas o que a gente acredita é que qualquer desenho que seja aí definido não tende a inviabilizar esses investimentos, né? Então, é um mercado que tende a continuar se desenvolvendo. Na parte de geração centralizada, a gente pode oferecer tanto a solução completa, o turnkey, que a gente chama, o EPC, como a gente já fez em projetos até então, mas a gente tem se posicionado cada vez mais para vender os equipamentos, né? Então, a gente sempre vendeu os transformadores e subestações, agora a gente, mais recentemente, fechamos alguns contratos aí para o fornecimento dos eletrocentros, né, os inversores centrais de geração solar para alguns projetos importantes aqui no Brasil. Então, temos o portfólio e o mercado está se desenvolvendo, então as perspectivas são positivas. Quando a gente olha o eólico passou aí por um período de poucos investimentos no Brasil, mas o que a gente tem visto do ano passado para cá é uma retomada desses projetos, principalmente projetos ligados ao mercado livre, e aí em conjunto com o desenvolvimento do novo aerogerador de 4,2 megawatts de capacidade, que está em fase final agora de desenvolvimento, a gente tem conseguido trazer mais competitividade para o nosso produto e a gente conseguiu uma carteira de pedidos aí importante, que hoje a gente tem 3 contratos com a previsão aí de entregas até o final do ano que vem, entrando já no começo de 2023, né, com essa carteira aí para os próximos 2 anos de aerogeradores. Então, é um mercado que está se desenvolvendo, você falou muito bem, né, o Brasil também tem uma potência para a geração eólica importante, e essa nova máquina trouxe essa competitividade para a WEG, então a gente tem conseguido aí fechar contratos e tem boas perspectivas para os próximos 2 anos. Fernando, aqui é o André Rodrigues, falando então da sua segunda pergunta sobre a questão de mobilidade elétrica. Vamos começar, você citou o nome da Embraer, dar um status sobre essa parceria. A parceria com a Embraer é uma parceria para desenvolvimento tecnológico de longo prazo, em âmbito de pesquisa e desenvolvimento pré-competitivo e continua, né? Muitas vezes, quando a gente fala em mobilidade elétrica e a gente lembra da WEG, vem muito na cabeça o powertrain, né? Que corresponde ao motor elétrico e inversor de frequência para veículos, né? Justamente porque a gente anunciou há um tempo atrás a parceria com a MAN, divisão de Volkswagen, de caminhões da Volkswagen, e essa parceria, segundo o cronograma da Volkswagen, eu acho que nesse segundo trimestre começa o processo de produção. Mas acho que é bom a gente lembrar que a mobilidade elétrica na WEG não está restrito a essas 2 parcerias. A WEG sempre vai continuar trabalhando no desenvolvimento dessas parcerias. E lembrando, né, a companhia já tem soluções implementadas há muito tempo em embarcações, em trolleybus, em trens, e esse desenvolvimento desses negócios vão continuar na companhia. Mas, além disso, né, a gente tem que lembrar que mobilidade elétrica remete também a estações de recarga, redes de distribuição mais robusta, com transformadores, mais geração distribuída, né, e armazenamento de energia, destinação de baterias, desses veículos que depois de um tempo ela perde efetividade para a questão de locomoção, mas continua servindo para a questão de armazenamento de bateria. Então, qual que é a mensagem aqui, né? É que mobilidade elétrica para a WEG não se remete somente no desenvolvimento do negócio de powertrain. Nós anunciamos aí a semana passada, na realidade, o anúncio veio lá da parte da Renault, uma parceria recém-anunciada, então, com a Renault e com a DP, e nesse acordo, né, nós somos fornecedores recomendados em termos de infraestrutura de recarga para os clientes que adquirirem o novo Zoe, que é o veículo da Renault de pequeno porte elétrico que vai ser comercializado no Brasil. Esse acordo também prevê a instalação de instalações de recarga semi-rápidas em algumas concessionárias da rede Renault,
a fim de ampliar, então, essa infraestrutura de recarga dos veículos elétricos em vias públicas, como já temos alguns outros projetos, né? E para isso, né, a WEG fez um desenvolvimento nas questões das estações de recarga, né, para atender tanto os mercados locais, né, e no futuro, sim, por que não a gente pensar no mercado externo? E nós temos aí desde carregadores rápidos, semi-rápidos e aquele que é instalado em casa, que é um sistema de carregamento mais lento. Eu acho que aqui a mensagem é que quando a gente começou, o que apareceu na pontinha do iceberg foi muito mais a questão do powertrain em si, mas a companhia, ao longo desse tempo, tem investido no desenvolvimento de mais soluções que envolvem esse ambiente. E a expectativa, sim, é a gente continuar desenvolvendo isso para o futuro. Ok, Salgueiro Rodrigues, obrigado e parabéns aí pelos bons resultados novamente. Um abraço. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Fontana, Bradesco BBI. Oi, pessoal, boa tarde, bom dia. Obrigado pela apresentação. Se vocês puderem comentar rapidamente sobre como andam as sondagens por pedidos de saneamento, dados recentes leilões no setor, a gente tem SEDAI amanhã, por exemplo. Quando vocês esperam receber os primeiros pedidos? Oi, Pedro. Bom dia, o André Salgueiro aqui. O mercado de saneamento, né, ele é importante para a gente já falou isso em outras oportunidades, né, então acho que as perspectivas aí do marco legal de saneamento básico aqui no Brasil vai trazer oportunidades para a WEG. A gente tem visto esse primeiro movimento, que é o movimento das concessões. A gente tem aí o exemplo que você citou da SEDAI essa semana, né, na sexta-feira. Então a gente está vendo sim esse movimento mais forte agora dos projetos sendo colocados aí em licitação, em concessão, né? Que é a primeira parte do processo, né? Do ponto de vista prático, em termos de ordens de pedido, a gente ainda não percebeu nenhuma mudança significativa, então tem acontecido, mas acontecido dentro de uma certa normalidade. Por quê? Porque o primeiro movimento é se fazer a concessão, depois você tem toda a parte de projeto, licenciamento e tudo mais, e aí conforme o projeto ele vai evoluindo, a gente chega no estágio da compra dos equipamentos, onde possivelmente a gente vai ter a oportunidade aí de participar, né? Então, mesmo acontecendo as concessões, tende a demorar aí algum tempo para a gente começar a ver isso sendo refletido em pedidos ou até mesmo em cotações por parte dos clientes, né? Então, as perspectivas são positivas, tende a ter aí boas oportunidades nos próximos anos, mas de concreto a gente ainda está no começo do processo, né? A gente não tem visto nenhum efeito muito relevante por conta disso ainda. Tá ótimo, obrigado. Só mais uma pergunta aqui do meu lado. Recentemente, durante a Convenção do Clima da semana passada, a Índia anunciou um plano de aumentar a capacidade de renováveis no país. Como vocês enxergam isso beneficiando o portfólio da WEG? Oi, Pedro. A gente a Índia, sim, é um mercado, acho, muito promissor para renováveis. Só para dar se eu não tiver, talvez não esteja com os números mais tão bem atualizados, mas em eólica, o terceiro, quarto mercado de eólica do mundo. E isso nos levou a tomar a decisão, já há algum tempo atrás, de considerar a Índia como o país no mercado externo onde a gente estaria dando continuidade ao fornecimento de aerogeradores e com a intenção de produzir esses equipamentos no país. E por que produzir na Índia? Nós temos uma unidade de alta tensão totalmente preparada para a produção da nacelle, nós temos engenheiros, mão de obra qualificada, e 2 anos atrás a gente já anunciou que nós participaríamos desse mercado na Índia, mas teve uma mudança de legislação. No passado você não era obrigado a certificar o teu aerogerador no país, poderia comercializá-lo se ele fosse certificado em outra localidade, e hoje a nova legislação diz que você tem que certificar esse equipamento no país.
não fazia sentido a gente certificar o aerogerador, o antigo, de 2,3, 2,4 megawatts. Nós aguardamos o desenvolvimento do novo aerogerador de 4,2 megawatts. O protótipo está pronto, está desmontado, está em vias de ser embarcado para a Índia nas próximas semanas. A ideia é começar o processo de certificação agora, nesse ano já. Espero que a pandemia não atrapalhe esse processo, para que em 2022 a gente possa, então, buscar as primeiras ordens. Claro que, nesse primeiro momento, é um aprendizado operar no país, porque nós vamos depender de parceiros para desenvolvimento das torres, das partes. Nós gostaríamos de começar com uma carteira pequena e depois avançar com esse negócio também lá fora. Então, é isso que nós temos hoje programado para a Índia. A Índia é um país que nós acreditamos, nós somos um dos líderes de motores de alta tensão, nós temos um investimento desse ano para entrar no negócio de motor de baixa tensão e também no negócio de aerogeradores. Perfeito. Obrigado, pessoal, e parabéns pelo resultado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Caterine Quiselar, Banco do Brasil. Bom dia a todos, obrigado pelas perguntas. Aqui do meu lado são duas. A primeira pergunta é justamente nesse cenário de cortejo de pedidos das carteiras de ciclo longo, como a WEG tem sentido o ambiente competitivo e se a companhia vê aí uma proporção dos reflexos negativos na margem histórica do ciclo longo, se a concorrência se propor a mudar a dinâmica para justamente fechar mais pedidos. Aí eu sigo com a minha segunda pergunta depois. Oi, Caterine, bom dia. O André Salgueiro aqui, obrigado pela pergunta. Com relação à parte de ciclo longo, né, a gente comentou um pouquinho ali atrás da perspectiva aí, distintas, né, entre GTD e industrial. Então, GTD, a gente não teve nenhum grande problema, a carteira está positiva, a gente tem os investimentos previstos em TID, a volta do eólico agora, então isso vem constante desde o ano passado. E a gente tem a questão industrial, que imagino que é mais o foco da sua pergunta, que a gente teve um bom ano até meados do ano passado, depois a gente começou a sentir uma certa volatilidade na entrada de pedidos, e agora, no final mais do primeiro trimestre, a gente começa a ver uma volta ainda gradual, mas alguma sinalização de volta dessa carteira de pedidos, né? Então, a gente está nessa dinâmica, ainda não conseguimos ter a visibilidade para todo ano, se de fato essa volta vai ser consistente, vai ser recorrente, mas a gente tem visto sim os primeiros sinais, e aí acho que está mais ligado a essa questão do ciclo de commodities, investimentos, parte de mineração, óleo e gás, papel e celulose, água e saneamento, os projetos voltam a acontecer, né? Então, acho que as perspectivas, os primeiros sinais estão aparecendo e a gente precisa acompanhar e ver como é que evolui para os próximos meses, que de fato vai ser uma recuperação mais consistente. Nesse contexto, você poderia dar uma ideia de como está o competitivo? O ambiente competitivo, ele é, na verdade, parecido com... Não teve nenhuma grande mudança, né? A gente tem aí os principais players de mercado, dependendo do país e região, então a gente não tem visto nenhuma mudança de posicionamento, de entrada ou saída de algum player relevante. E aí tem, na questão do ciclo longo, aquela questão das ocupações de fábrica, da demanda na ponta, né? Quando o mercado ele está demandando, você tende a encher as suas fábricas e aí começa a precificar melhor, vai melhorando rentabilidade, vai melhorando margem, você vai sendo mais seletivo. Quando o mercado demanda um pouco menos, a competição ela se torna um pouco maior. A gente está no meio do caminho aí, né? Então, do ponto de vista de concorrência dos players do mercado, a gente não teve nenhuma grande mudança. Do ponto de vista de ciclo, a gente está nessa fase do ciclo iniciando uma recuperação. Perfeito, obrigada, deu para entender. Em relação à minha segunda pergunta, a gente tem visto a WEG mudar de patamar comercial, né, isso favorecer a carteira de pedidos nos últimos anos.
Vocês fizeram uma entrega importante do maior transformador para a África, isso teve uma repercussão comercial positiva. Eu queria saber se esse evento pontual favoreceu a estratégia comercial da companhia, principalmente ali junto aos emergentes. Se puder dar uma visão, vocês comentaram sobre a Índia, mas uma visão geral de emergentes, o que a gente pode esperar da companhia para frente, eu agradeço. Oi, Caterine. Na verdade, assim, esses fornecimentos maiores, né, que acontecem de tempos em tempos, eles surgem, acabam ganhando alguma repercussão, né? Nesse caso específico do transformador, acho que foram os 2 maiores transformadores já produzidos pela WEG, que foi para a África, mas é um fornecimento importante que acontece dentro do curso normal do nosso negócio, né? Então, do ponto de vista de ganho de visibilidade no mercado externo, ganho de participação no mercado, a gente acredita que isso está acontecendo, mas não é um processo de agora, não é um processo longo que vem acontecendo ao longo da história da WEG, e de um tempo para cá a gente começou a ganhar uma visibilidade maior em alguns segmentos, em alguns produtos específicos em algumas regiões, né? Então a gente teve um exemplo emblemático o ano passado, que foi o fornecimento para a refinaria de Oman, que foi um fornecimento importante no segmento de óleo e gás. A gente tem alguns fornecimentos de GTD, seja na parte de TID na América do Norte, seja investimentos importantes na parte de geração e de grandes motores na Índia. Então isso acontece. Com relação à África, é algo que a gente tem um posicionamento lá já há um bom tempo. A gente já atuava no mercado, já atua no mercado de transformadores e subestações. Parte dos transformadores a gente produz lá. Quando tem pedidos de transformadores maiores, a gente acaba produzindo aqui no Brasil e mandando para lá. E acho que um outro aspecto que mostra esse reconhecimento dos clientes, né, são os prêmios que a gente acaba recebendo de tempos em tempos, né? O André comentou ao longo da apresentação o prêmio que a gente recebeu da Whirlpool aqui no Brasil, mas eu lembro que 2 trimestres atrás a gente recebeu da Electrolux, a gente tem entrado no vendor list de alguns clientes importantes. Então é esse processo contínuo que vem acontecendo ao longo da história da companhia, e que, foi o que eu falei, né, algo constante. Não tem observado um grande salto, uma mudança significativa de patamar. Vem acontecendo de forma gradual, mas de forma constante. Obrigada pelas respostas e mais uma vez pelos resultados. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. André Rodrigues para as considerações finais. Por favor, Sr. André, pode prosseguir. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Espero que todos estejam bem, para nós nos encontrarmos novamente na divulgação dos resultados do segundo trimestre em breve. Até breve. A teleconferência da WEG está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.